Bom dia a todos. Vamos estar dando continuidade ao nosso devocional. Hoje é domingo, tá um sol lindo lá fora. Amém? Então nós já temos muito que agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor já nos concedeu. Amém? Feche os seus olhos aí. Vamos estar levando a Deus uma oração? Senhor meu Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim o teu querer e a tua vontade, Pai. A palavra é tua, a mensagem é tua, Senhor. Deus, eu clamo a Ti, Pai. Assim como a Tua palavra diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Que aonde essa mensagem chegar, que pessoas possam ser tocadas pela Tua presença de uma forma sobrenatural. Que haja libertação, que haja cura, que haja fortalecimento, que haja restituição nos lares, Pai. Que as pessoas sejam impactadas com o Teu amor, com a Tua presença, Pai. Senhor, que o Teu Espírito venha estar convencendo o homem, porque só o Teu Espírito pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Senhor meu Deus, manifesta a Tua glória e a Tua presença. Fica conosco neste momento, Senhor. Assim, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Peço licença para adentrar na Tua casa mais uma vez. E hoje nós vamos estar finalizando a mensagem sobre a essência da adoração. Amém? Tem muito conteúdo hoje e a gente precisa acelerar para conseguir finalizar hoje. Amém? Então, primeira verdade que eu falei é que a adoração, ela é interior, né? Que a essência da adoração, ela é interior. Amém? Ontem eu falei que a essência da adoração, né? É adorar a Deus, é exaltar a Deus. Amém? E hoje eu vou falar da terceira verdade, né? Que a adoração é supervalorizar o conhecimento de Cristo, amém? Então, primeiro, a adoração, ela é interior, amém? Segundo, a adoração é exaltar a Deus. E terceiro, a adoração é supervalorizar o conhecimento de Cristo, amém? Então, é assim que Paulo responde aos inimigos no versículo 18. Então, como já desde o início dessa mensagem eu estou pregando em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 24, amém? Que você possa estar meditando nessa mensagem, nessa passagem de Filipenses, amém? Ao qual Paulo estava preso, tá? E eu creio que em Roma. Então, Paulo, no versículo 18, ele diz assim: todavia o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo e sempre me regozijarei. Amém? Porque tinham pessoas, né, que eram contrárias a ele, mas que estavam pregando, né, o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então Paulo, ele não estava preocupado com o seu ministério, tá? Ele não estava preocupado com a sua reputação, tá? Então, o que o Paulo está dizendo que ele queria mais é que Jesus fosse pregado, seja como fosse, né? Por ele ou por qualquer outra pessoa. Amém? O importante é que estava sendo pregado. Estão, né, pregando a palavra e glória a Deus por isso. Amém? Então, que seja qual for o motivo, que seja por um pretexto ou qual seja a motivação que aquelas pessoas estavam pregando, né? Se a motivação era correta ou não, mas que preguem, o importante é pregar Jesus, e ele se alegrava por isso, amém? E o que Paulo diz? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, amém? Então, quais são, né, as suas motivações, né? O que te encanta? O que te leva adiante, amém? O que te leva a viver? O que te leva a estar vivo? Amém? É ganhar dinheiro? Dinheiro, você pode ter todo o dinheiro do mundo, tá? Você pode ser milionário e ainda assim ser infeliz, né? Infelizmente. E Deus, ele está chamando pessoas para ter um relacionamento de adoração, que possam saber, que pessoas que o adorem possam saber que vieram dele, que voltarão para ele, amém? Então que a gente adore pelo que ele é, amém? Porque nós somos criatura dele, nós voltaremos para ele, amém? A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, tá? Então, sem o Senhor na nossa vida, ela não tem razão de existir, tá? Ela não tem finalidade, amém?
Porque se nós vivemos para nós mesmos, porque se nós vivemos para o mundo, não há alegria no nosso coração. Não há alegria, porque nada supre a nossa falta do Criador. Nada e nem nunca irá suprir a nossa falta do Criador, de adorar o nosso Pai verdadeiro. Amém? Então, o conhecimento de Jesus, ele deve ser super valorizado. Amém? Então, aqueles que não conhecem a Cristo, eles precisam conhecer. Por isso que o Evangelho do Senhor Jesus precisa ser pregado. Assim como Paulo está falando, que ele estava preso, ele não podia pregar o Evangelho. Mas que tinham pessoas pregando, não importa a motivação delas, mas elas estavam pregando a Jesus. Porque o que importa é que Jesus seja pregado e que as pessoas venham ao pleno conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Amém? Por isso? Então, no capítulo 3 de Filipenses, depois você dá uma lida lá na tua Bíblia, no capítulo 3 ele repete no versículo 8 e diz assim: sim, deveras considero tudo como Pedro, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, tem gente que quando perde alguma coisa, tá, fica olhando para trás. Então, tem pessoas que vivem em função do passado. Ah, eu tinha isso, eu tinha tantos bens, eu tinha tantas coisas, e eu tinha emprego assim e perdi. E a pessoa vive assim, olhando para trás, ela não olha para frente, né? E a palavra de Deus diz que o futuro pertence a Deus, não pertence a nós, amém? Então nós temos que viver o presente, e o presente com Cristo, porque o futuro pertence ao Senhor e o passado já foi, né? O passado ele já ficou para trás, amém? Então tem gente perdendo. Tem gente que perdeu, né, muita coisa e que fica ali olhando para trás, tá? Então Paulo, como eu já passei nos estudos anteriores, ele perdeu tudo. Ele era um homem rico, ele tinha titulação, ele estudou com os melhores teólogos, então era um homem estudado, era um homem com conhecimento, era um homem que tinha um título importante, que tinha uma titulação como cidadão de Roma, né? E ele perdeu tudo, amém? Por Jesus. E ele, né, e Paulo ele fala assim, né, que ele perdeu tudo porque ele conheceu a Jesus. E se ele tivesse que escolher, ele escolheria o Senhor. Amém? Então eu quero te dizer que a vida com Jesus ou sem Jesus, a nossa vida ela pode apresentar perdas, tá? Pode haver momentos de alegria, sim, mas também haverá momentos de tristeza e momentos de perda. Amém? E é nesta hora que Deus te chama: filho, vem para mim. Amém? Porque eu te consolarei, eu serei o teu suprimento, eu vou ser tudo que você necessita. O que o Senhor quer dizer aqui? Que somente Ele tem que nos bastar. Amém? Somente a graça dele tem que nos bastar. Então, quando Paulo ele conheceu a Jesus, ele entendeu que tudo que ele tinha na vida, ainda que tivesse feito com esmero, com sinceridade, honestidade, que tudo aquilo era nada perante a presença do Senhor. Ele entendeu isso, tá? Então, você não sabe o tamanho do privilégio que é ter o teu nome escrito no livro da vida. Então, somente isso já é motivo para a gente adorar e exaltar ao nosso Deus, a gente glorificar a Ele, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, porque Ele morreu, Ele pagou com o sangue dele, né, para redimir os nossos pecados. Então só isso é motivo para a gente adorá-lo, engrandecer o nome dele, né? Ele nos criou do pó da terra, então só esses são motivos suficientes, amém? De nós glorificarmos o nome dele. Então Deus, Ele te olhou lá da eternidade, te conheceu, te chamou, te restaurou, e Ele tem um propósito para a tua vida, amém? Levanta a cabeça, você aí que está cabisbaixo. Você não é um coitado, você é filho de Deus, amém? Co-herdeiro ao trono juntamente com Cristo. Glória a Deus por isso. E o Senhor, Ele te diz: não te chamo de servo, né? Mas de amigo, porque tudo tenho revelado do meu Pai, amém? Então o Senhor Jesus, tudo Ele tem revelado do Pai dele.
Mas, infelizmente, como o nosso evangelho ele tem sido distorcido, tá? Na nossa nação. Como as pessoas estão correndo simplesmente atrás de bênçãos e não do abençoador. Amém? Isso é muito triste. Então, se você tem a Deus, né? O que Ele te der é lucro, porque o importante é ter Deus na nossa vida, porque Ele já fez tudo por nós. Amém? Então, se eu tenho Deus, eu já tenho muito que exaltar, adorar a Ele e engrandecer o nome dEle. E tudo que vier, a mais será lucro, tudo que sobejar. Amém? Então, adorar a Jesus é um estado de plenitude. Você não adora Jesus quando você canta, ou quando você dança, ou quando você bate palma. Amém? Você adora Jesus quando você se enche da glória dele, tá? Porque simplesmente a presença dele tem que nos bastar. Amém? Você pode até estar calado, mas você está em estado de plenitude. O que é estado de plenitude? É uma alegria em que a gente não se contém. É uma alegria sobrenatural que o ser humano ele só pode sentir quando ele está cheio de Deus na vida dele. Quando ele conhece Jesus, quando ele conhece o amor de Jesus e ele fala: Jesus, vem fazer morada em mim. Eu te amo pelo que você é e não pelo que você pode me dar. Oh, aleluia! Essa é a verdadeira alegria, a verdadeira plenitude, que o dinheiro nunca vai poder te proporcionar. Nunca o dinheiro irá te proporcionar, nem nada que existe nessa terra e neste mundo vai poder suprir a alegria do teu coração quando você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, assim como Paulo ele relata que ele teve. Amém? Oh, glória a Deus! Então, adorar a Jesus é entronizá-lo, é entesourar a Jesus, é dar a Ele o valor que Ele merece, é reconhecer a sua grandeza diante da nossa pequenez, do quanto nós somos pequenos diante de um Deus tão glorioso, tão grande, tão poderoso. E Paulo entendeu isso. Tá? Por isso você pode dizer: se eu viver, vai ser para a glória de Deus. Amém? Vai ser falando de Jesus. E se eu morrer, o meu corpo, né, vai ser oferenda, uma oferta suave. É isso que Paulo, ele diz em Filipenses. Amém? Então, para ele, o viver é lucro, pregando a palavra de Deus, glorificando a Deus com a vida dele, ganhando almas para o evangelho, né, para Jesus. Mas aqui, dessa passagem de Filipenses, ele fala que se ele morrer, também é lucro, porque ele vai para a glória, ele vai viver a eternidade com Deus. Amém? Então ele se oferece. Eu ofereço, Senhor, o meu corpo. Então é isso que Paulo ele faz. Amém? Então, houve um homem também chamado Martinho Lutero, tá? Que um dia também esse homem conheceu a Jesus. E não foi através da igreja, foi através disso aqui, ó. Aqui é um manancial de águas vivas, o tema do nosso canal. Aqui, ao qual nós temos que mergulhar de forma profunda na palavra, nas escrituras. E foi o que Martinho Lutero ele fez. Foi através daqui, da palavra de Deus, que ele conheceu a Jesus, que ele teve um encontro com Jesus, como Paulo, como o apóstolo Paulo. Amém? E Martinho Lutero, ele veio depois de um grande mártir chamado John Hus. John Hus se levantou contra a igreja romana, tá? E ele foi queimado pela Inquisição em praça pública. Mas, quando ele estava lá, sendo preparado para ser queimado, ele disse assim: vocês podem matar o ganso, esse era o apelido dele, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne. Olha que forte. E contra estes vocês não terão poder de matar. E 100 anos depois nasce Martinho Lutero. Amém? Olha que profecia. E Martinho Lutero, quando descobriu a salvação pela graça, quando ele descobriu o amor de Jesus na vida dele, o grande desejo de Martinho Lutero era morrer pela Inquisição. E ele fazia de tudo. Ele tem cartas em que ele revela que o desejo dele era ser morto e que o corpo dele fosse libação para o Deus dele. Então ele fala assim. Então ele diz assim:
que o grande desejo era ser morto, né? E que o corpo dele fosse libação para o meu Deus. Então, só que a profecia de um homem, um mártir, né? Há 100 anos atrás, essa profecia ela se cumpriu em Martinho Lutero. Porque esse mártir falou: vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne. E contra ele, vocês não vão conseguir nada. Amém? E Martinho Lutero, ele transformou a história dos homens. Ele revolucionou o mapa sociopolítico da Europa. E hoje nós estamos aqui por causa do conhecimento dele, de Deus, né? Martinho Lutero, ele traduziu, né, a Bíblia. Foi um dos grandes tradutores da Bíblia. Amém? Então, ele abriu os olhos dos homens para a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas ele estava pronto para morrer por Jesus, tá? Jesus disse: não, você não vai morrer, você vai viver. E a tua vida vai ser honra e glória para o meu Deus. Então, Deus está querendo que você entregue para Ele hoje a sua vida. E que você possa dizer: eis-me aqui. Eu quero viver essa experiência. Eu quero viver esse relacionamento contigo. Seja no ganho, seja na perda. O Senhor disse: amarás o teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Deus está à procura de pessoas que se lancem de corpo e alma e que digam: Senhor, eu não consigo te amar ainda. Eu não estou neste nível ainda, mas eu quero. Então o que importa é que você queira conhecer. Amém? Nós não estamos no nível de um apóstolo Paulo, de um Martinho Lutero, de falar: Senhor, que importa o que vai acontecer comigo, qual será a minha sentença? Amém? Eu vivo para ti. Amém? E cabe ao Senhor escolher: se eu viver, eu vou viver para a tua obra, eu vou viver para pregar o teu evangelho, e se eu morrer será lucro, porque eu irei para a eternidade viver contigo. Amém? Então, esse é o encontro sobrenatural com o Senhor, esse é o verdadeiro encontro. Esses homens, eles tiveram um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor Jesus. Eles entenderam a glória e o amor verdadeiro de Deus por nós, em qual você chega num nível em que não importa mais, não importa nada do plano terreno, não importa nada neste mundo, o importante é eu viver para Jesus, né? E se eu morrer será lucro. Então, olha qual era o nível que esses homens estavam. E não importa, né, que nível que a gente esteja, ou se você não conhece a Jesus, mas que você queira. Fala assim: Senhor, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. Senhor, eu não tive um encontro contigo, mas eu quero ter. Senhor, eu não conheço o teu amor, mas eu quero conhecer. Senhor, tem misericórdia de mim, eu me arrependo dos meus pecados. E o Senhor, Ele virá. O sangue dele nos purifica, o sangue dele nos limpa de todo pecado, de toda iniquidade. Basta que haja um arrependimento genuíno e verdadeiro. Amém? E que a gente possa entender que Ele não vem simplesmente para suprir as nossas necessidades terrenas, mas a nossa necessidade interior, do nosso coração que deseja. Em que a gente está no mundo, mas não entende. Por que a gente não consegue ser feliz? O que ainda nos falta para ser feliz? O que nos falta é a presença de Deus, porque Ele nos criou, Ele nos amou primeiro. Amém? Importa que eu diminua e que Ele cresça, porque a glória é dEle. Ele é o Pai Criador, Ele fez todas as coisas, Ele fez o sol que está raiando lá fora. Ele deu a vida por mim e por você, porque Ele nos amou primeiro. Ele entregou o seu Filho por amor às nossas vidas. Ele pagou um alto preço, Ele não tinha pecado, Ele foi lá e se fez pecador por mim e por você. Tamanho foi o amor dEle por mim, pela minha vida, e é pela sua vida, e é pelos seus familiares, amém? E é pela minha família, e é por toda a humanidade. Ele nos ama de forma igual, Ele não faz diferença entre uma pessoa e outra pessoa, não. Ele nos ama de forma igual.
Amém? E o que Ele quer de nós? Ele quer um coração verdadeiro, sincero, que eleva a Ele uma adoração sincera, a essência da adoração verdadeira, que nós possamos amá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos oferecer, porque Ele vai nos dar. Porque o pai, quando ele ama um filho, ele sempre tem o melhor para o seu filho. E o seu filho não necessita pedir e falar: pai, me dá um tênis novo. Porque ele vai olhar para você e ele vai falar: o meu filho está precisando. O meu filho está precisando de uma casa boa. O meu filho está precisando de um carro para ele se locomover. O meu filho está precisando de um casaco novo. O meu filho está precisando de um tênis bom. Tem coisas que a gente não precisa nem pedir, porque ele sabe quais são as nossas necessidades. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia, como Deus é bom. Amém, glória a Deus. Então, a adoração, ela não é teocêntrica. Não, amém? Amém, desculpa, irmãos. A nossa adoração, ela é teocêntrica. Ela não é antropocêntrica. Então, em outras palavras, o que isso quer dizer? Que o centro da adoração, da nossa adoração, não é o homem, tá? Antropocêntrico é o homem no centro, tá? Teocentrismo, Deus no centro, tá? Então, o centro da adoração não é o homem, tá? Não são os nossos gostos nem a nossa vontade, mas é Deus, tá? Amém? Então, tantas vezes eu vi no louvor as pessoas discutindo: você tem que tocar assim, você tem que tocar bem, você tem que, ter qualidade, amém? Na hora de tocar um instrumento para elevar uma adoração, um louvor, um cântico ao nosso Deus, amém? Só que Deus, Ele não está preocupado com a técnica. Quem se preocupa com técnica e com qualidade somos nós, seres humanos. O meu pastor, ele fala assim, que o que importa, que a unção, ela supera a técnica. Não que a gente não tenha que fazer algo para Deus com, sempre o melhor, estudando com conhecimento para apresentar a Deus o melhor, amém? Mas isso são todos instrumentos, um instrumento, uma bateria, um violão, um teclado, importa que a gente toque bem, com certeza. Mas Deus não está preocupado com a qualidade com que você toca um instrumento. Deus está preocupado com a qualidade do teu relacionamento com Ele. Deus está preocupado que o verdadeiro adorador adore a Deus em espírito e em verdade. E a essência da adoração, ela vem do nosso interior. Ela vem do nosso coração de exaltar o nosso Deus e do pleno conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, o centro da nossa adoração, ela tem que ser Deus. Amém? Que você possa ter entendido essa mensagem, que o Senhor tenha tocado profundamente no teu coração. Amém? Glória a Deus. Curte e compartilha. Envia esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser tocadas, impactadas com essa palavra. Que você possa escutar esse louvor. Diz assim: Deus é Deus. Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim e o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor.
haja o que houver, Ele sempre será Deus. Amém? Que você tenha um dia grandemente abençoado. Curte e compartilhe essa mensagem e sexta-feira nós voltamos. Amém?